Primeiro agradeço o convite quando a Isabela chamou para contar um pouco da experiência do que foi as Segundas Paulistanas. Fiquei muito feliz, falei, vou lá contar a experiência. Não sabia que era o Ricardo que ia estar me apresentando aqui, que a Segundas Paulistanas foi uma iniciativa do mandato dele, né? Então, eu vou contar um pouco para vocês como é que foi isso. Quando ela me chamou, eu fiquei pensando, tem dois caminhos, né? Eu posso apresentar o que foi, né? As Segundas Paulistanas foram encontros mensais que aconteciam na Câmara Municipal, aberto para quem quisesse chegar e tudo mais, e tem os produtos disso que eu vou mostrar para vocês. Mas eu pensei, eu posso contar a história do que foi, ou eu posso tentar abrir um pouco o código para vocês, mostrar quais foram os princípios que levaram a fazer isso, né? O que está por trás da metodologia, quais são os valores que estão por trás dessa ação. E fiquei pensando como é que eu faria isso para vocês. Deixa eu ver o que eu aperto aqui. Setinha. Aí. Como é que eu faria isso, né? Como é que eu vou apresentar para essas pessoas que estão lá, pensando em colaboração, como é que a gente chegou nisso? E o melhor caminho que eu achei para isso foi contar um pouco da minha história de como eu cheguei nisso, né? Quais foram os pontos importantes da minha vida, onde teve aquelas ahás, né? Onde caíram as fichas, que a gente chegou um pouco nessa metodologia das Segundas Paulistanas. E, para mim, assim, chegar nesse título, para mim, foi muito legal, né? O poder da escuta genuína no coração da política. Porque a Segunda Paulistana, ela acontecia na Câmara Municipal de São Paulo, onde, né, a cidade inteira passa por lá, tudo, né, é o coração mais duro da política, mais tradicional e difícil. E como é que você cria um espaço de escuta genuína e o poder que isso tem? E eu fiquei voltando na minha vida, né? Onde é que isso começou para mim? Bom, vou voltar um pouquinho, mas não muito. Um pouquinho depois dessa fase, né, não era tão pequena, mas eu lembro, eu era uma criança muito... criava muitas histórias, muitos personagens. Eu era criança que você solta e fica brincando sozinha, sabe? Fica contando história e tudo. E tinha uma dessas histórias que eu gostava muito, né, que, para mim, eram as minhas próprias utopias de infância, né? Você fica inventando as suas histórias. E um dia eu lembro de falar para minha mãe que essas histórias que eu gostava, né, era sobre um mundo onde onde as pessoas desenvolviam elas mesmas antes de desenvolver as coisas. Então, o mundo que eu imaginava como perfeito, né, era um mundo onde as pessoas não precisavam de celulares, elas se comunicavam automaticamente, né? Era um mundo onde você não precisava de uma rede social para estar conectado, você estava conectado. Então, como é que a gente desenvolvia essas habilidades em nós mesmos? Isso eu tinha lá antes de 10 anos, então, aquela criança fantasiando o seu mundo, né? Mas isso foi um princípio, porque eu comecei a pensar, eu tinha isso muito claro para mim, eu tinha uma experiência concreta de história de infância do que era o mundo que eu queria, né? E aí eu tive... ficou bem ruim a imagem, mas, enfim, eu quis pegar essa imagem porque ela expressa muito do que foi a minha adolescência e juventude inteira. Foi dos meus 13 aos meus 30 anos, eu vivia assim. Eu vou contar um pouco de alguns marcos que me levaram a trazer esses princípios do que eu vou falar para vocês das Segundas Paulistanas. Não sei se alguém aí de vocês já ouviu falar de RPG, já ouviram falar, né? Aquele jogo de... Então, quando eu tinha lá 13 anos, tinha um grupo de amigos, e é muito engraçado, porque enquanto estava todo mundo queria ir para balada e tal, juntávamos uns amigos lá em casa, a gente ia jogar RPG, que, na verdade, não tinha nessas coisas de dado, jogo, né? Era um monte de amigo que sentava em roda e contava histórias, e a gente contava histórias juntos, coletivas. E aprendia a tomar decisões. Então, a gente inventava uma situação hipotética, e tinha lá aquelas fantasias lá. E aí, a gente decidia juntos o que a gente ia fazer. Foi a minha primeira experiência onde juntava a gente, compartilhando coisas importantes para si, né? E como é que a gente chegava em situações e criava histórias juntos. Aquele mundo, né, perfeito que eu tinha pensado lá desde a infância, eu queria construir ele na realidade, né? Eu queria um mundo melhor para os meus filhos, eu queria... a minha formação sempre foi muito preocupada com a questão ambiental, então eu me dediquei desde de adolescente, eu queria... estava engajado nas questões de educação ambiental. E a gente criou o Projeto Organismo, que foi um grupo comecei com amigos da minha escola, depois com outras escolas, chegou a ter mais de 10 escolas envolvidas, 35 jovens, e a ideia do Projeto Organismo era sensibilizar, né, os nossos colegas, as escolas, de que a gente faz parte de um organismo maior, né, de que a Terra é um organismo maior, que você é um organismo, você faz parte disso, então qual é o seu papel? E, mais uma vez, lá estava eu com alguns amigos jovens, tentando entender uns dos outros qual era o nosso papel nesse mundo, né? E foi um processo praticamente terapêutico que ajudou a gente a se formar
né, tomar as nossas decisões da adolescência para ser quem nós somos hoje. E esse projeto de organismo também foi um dos marcos, né? Então, eu estou trazendo para vocês alguns elementos do que traz os princípios de diálogo e de escuta genuína que eu vou falar mais para frente. O projeto de organismo cresceu, a gente chegou, né, teve muitas escolas, muitas atividades, a gente sentiu a necessidade de estruturar uma ONG para isso, né, que foi o Instituto Sincronicidade, que já tinha essa mensagem da sincronicidade, que era, quando o nosso imaginário, né, quando o mundo que você forma lá na sua cabeça, produz a emoção suficiente, né, produz o sentimento da coisa, é quando o mundo se transforma. Né? O conceito de sincronicidade para o Jung é isso, né, quando o seu imaginário vem à tona, ela acontece no mundo. E aí também, o Instituto Sincronicidade hoje tem acho que tem 12 anos, já ajudou um monte de projetos de jovens empreendedores, já rodou muitos projetos, mas o foco aqui é como é que a gente criava essa capacidade de diálogo entre esses jovens. Eu vou pegar 3 experiências aqui, foram os coletivos jovens de meio ambiente, as conferências infanto-juvenis e a rede da juventude pelo meio ambiente. Em 2003, teve o processo das conferências infanto-juvenis, que era o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Educação convidando as escolas para fazer uma grande... criar a política de educação ambiental da escola a partir das escolas. E a gente ajudou a construir toda a metodologia de como essas crianças participavam e construíam essa política nacional. Né? Essa rede de jovens que estão aqui com essas mãos dadas chegou a ser 600 jovens no Brasil inteiro que ajudava a formar essas escolas nisso. E eu lembro de encontros de jovens, gente que eu organizei em Brasília quando estava no Ministério da Educação, 100 jovens sentados em rodas, conversando o que eles fazem no seu estado, decidindo junto o que vai fazer, sem um conflito não um conflito, não, aquele conflito positivo que a gente tem que cuidar, mas sem aquela coisa, sabe, de um querer aparecer mais que o outro, todo mundo querendo construir junto. Né? Essa foi a minha formação política, essa foi a minha forma de estar no mundo e fazer política e perceber como é que eu não falo com a pessoa, mas eu falo com aquilo na pessoa que quer mudar, aquilo na pessoa que quer fazer um mundo melhor. Né? E aí teve uma experiência que eu vou falar, fui representante desses jovens no Conselho Nacional de Juventude, e fiquei um ano lá que eu entrava mudo, saía calado, não estava entendendo nada, né, que era aquele monte de organizações, Conselho Nacional de Juventude. E eu, no último dia da minha participação lá, eu percebi uma coisa, e é uma fala que, para mim, é um dos marcos, né, desse processo dos diálogos e da minha participação na política, que foi que eu percebi que as pessoas que estavam lá construindo a política, elas representavam interesses da sociedade. Né? Você tem os jovens estudantes, os jovens negros, os jovens LGBT, cada um tem um segmento. E é ótimo, é lindo, é genuíno. E eu não me sentia representando os jovens. Eu falei, gente, eu não estou aqui para defender o interesse de uma classe de jovens que trabalham com o meio ambiente. Não tem nada a ver com isso. Eu estou aqui pelos deveres dos jovens. Né? O que os jovens têm que fazer hoje para que os seus filhos tenham água para beber e que possam ver né, a mesma fauna que a gente tem hoje. Então, era uma questão de inverter a lógica, né, dessa participação. E aí, o último recurso que surgiu para mim nesse processo foram as constelações. Não sei quem de vocês conhece constelações familiares, constelações organizacionais. Então, eu fiz aí uma formação. Primeira constelação que eu fui, eu falei, gente, eu faço isso desde os 13 anos. Eu sei o que é isso. Né? A constelação ela é começou como um processo terapêutico, né? Onde você consegue ver relações, estudar, analisar as relações muito bem, e hoje ela é usada para análise de contexto, para empresas, uma série de coisas, vale a pena ver um pouco mais. Pronto, por que eu contei tudo isso? Por causa chegar nas 2 grandes fichas que caíram na minha vida, que é o seguinte. Inteligência sistêmica. Esse negócio de colaboração, de democracia, ele é uma capacidade, é uma inteligência. Que nem tem inteligência musical, inteligência matemática, inteligência de linguagem, né, do Howard Gardner, lá, inteligências múltiplas, tem uma forma de inteligência que é participar. Né? Ela pressupõe, tem uma linguagem específica para isso, você tem regras e técnicas específicas para isso, você tem uma justificativa evolutiva, né? A gente aprende a fazer isso, você tem estruturas neurais responsáveis por isso,
E você pode exercitar, né? Então, se você tem que nem se aprende a tocar piano, você pode ter talento, mas você tem que exercitar e aprender a tocar piano. Se a gente não aprender a ser democrático e colaborar, a gente não exercitar isso não vai ser. E a política, em suas diversas expressões, ela é o exercício dessa inteligência, de como indivíduos e sistemas se relacionam. Né? Então, a minha trajetória política, eu percebi que toda política, no final, é esse momento onde o indivíduo e o sistema se relacionam e como você faz isso. Bom, vamos lá. Por essas questões do destino, então, eu fui convidado pelo Ricardo para estar no mandato dele, que foi um mandato muito inovador, vocês podem imaginar essa pessoa que aqui vos falou, né? Dentro de uma Câmara Municipal, ajudando a formar as leis, então, foi um mandato muito inovador. E foi um laboratório de práticas políticas transformadoras. Uma dessas práticas era a Segundas Paulistanas. Como eu falei para vocês, né, foram encontros mensais entre cidadãos e vereadores e especialistas onde não tinha hierarquia, né, onde horizontalmente a gente poderia formular as questões para a cidade e onde se podia se olhar no olho e falar uns com os outros. Agora, a grande questão era a seguinte, né? Como a gente faz um diálogo autogestionário, horizontal, produtivo, inspirador, dentro da Câmara Municipal, que é a coisa mais quadrada e engessada, né? Então, a gente pensou em algumas formas para isso. São duas grandes soluções. Uma era a gente conseguir dar materialidade para o tempo, em quantidade e qualidade, e corresponsabilizar todas as pessoas por isso. Então, não sei se vocês já foram em audiência pública, ou aquelas grandes reuniões que todo mundo fala, ninguém se entende, aquela coisa... Que a gente caiu a ficha é o seguinte, se todo mundo for responsável pelo tempo, todo mundo vai cuidar dele. Então, a gente fez o seguinte, a gente transformou o tempo em cartinhas, criamos um jogo, né, de como as pessoas iam participar ali. Então, o que acontece? A gente criou essa metodologia que você tem cartinhas de tempo e ficam num painel. Então, você tem 2 minutos para cada um. Você pode pegar 2 cartinhas, 4 cartinhas e tudo mais. E você poderia, cada um vai lá, quer falar, pega, e todo mundo vai vendo o tempo acabando, de modo que todo mundo pode se responsabilizar por ele. Se você pegou muito, o outro está com pouco, você podia dar um pouquinho do seu tempo para o outro falar e tal. E esse foi um processo que foi acontecendo espontaneamente. Outros grandes princípios foi que possibilitar que o todo esteja disponível para cada um. Né? Então, assim, como é que todo mundo é responsável pelos princípios? E a gente criou esses 7 princípiozinhos, que a verdade não está com nenhum de nós, mas está entre nós. A qualidade do tempo que passamos juntos é responsabilidade de todos nós. Não tem crachá, ou seja, a gente conversa como pessoas, não como cargos. Não é deliberativo. Aprender é mais importante do que convencer, e construir junto é mais importante do que decidir. A cidade é feita de diferentes visões, conhecer os diferentes vai ser bom para você. As ideias são mais importantes do que os emissores. Então, se alguém já falou o que você queria falar, fica feliz, né? Não precisa falar de novo. E a conversa será um sucesso se conseguirmos estar todos, se conseguirmos escutar todos com qualidade e construir um conhecimento comum. Então, se todo mundo tiver isso em mente e tiver aquelas cartinhas na mão, onde cada um tem um papel e um tempo para fazer, a coisa funciona. E funcionou durante 4 anos. A gente fez, foram 30 temas de Segundas Paulistanas, 1.200 participações, e aí quando eu falo 1.200 participações, não é que assim, foi gente lá. 1.200 pessoas que sentaram, conversaram, olharam no olho um com o outro sobre a política municipal. 200 falas inspiradoras, então a cada Segundas Paulistanas você tinha 5 falas iniciais, que iam dar um pouco o tom da conversa, e depois abria para as falas. 100 coletivos e organizações, então, né, os grupos que participaram institucionalmente, com algum nome, né, estou indo para a Segunda Paulistana para apresentar um caso tal, mais ou menos como aqui no Poder da Colaboração, né? E a participação de 10 outros vereadores, que para mim isso é muito revolucionário, né? Você chama outros vereadores, senta lá todo mundo de igual para igual, o cara da prefeitura, o cara da Câmara Municipal, o cara da organização, para pensar a cidade sem uma hierarquia, ou com todo mundo com o mesmo poder de fala, né? Meu tempo está acabando, rapidinho. A gente teve alguns impactos da Segunda Paulistana, então produziram várias coisas. Uma delas, esse projeto de lei que cria o sistema de transporte individual, ele foi fruto da Segunda Paulistana sobre Uber e táxi. Então, a Segunda Paulistana foi o único momento que a gente conseguiu botar
todos os caras de sindicato de taxistas e o cara da Uber para conversar e tentar ver o que seria uma política municipal de transporte individual. Então, só para vocês terem uma ideia de o grau de estrutura que tinha essa metodologia para conseguir pegar um conflito, né, que parecia aquela coisa do Coração Valente, né, táxis e Uber, aqueles caras que pareciam entrar em guerra, conseguiu botar os caras para conversar e chegar em alguma coisa. Enfim, e foram 30 temas, desde internação compulsória, Cracolândia, até questões globais de climáticas. Só algumas coisas que a gente aprendeu. As segundas paulistanas cria uma cultura de reflexão, cidadania e engajamento, né? Então, você traz as pessoas para a Câmara e cria uma cultura de diálogo. Conectam pessoas diferentes e criam diferentes formas de diálogo. Cria espaço de aprendizagem mútua. Então, por exemplo, o vereador, ao entender melhor a visão do cidadão, consegue formular melhor a sua política, né? Ao mesmo tempo, o cidadão consegue entender a visão de cada um que está lá. E aí você consegue agrupar pessoas para ter alguma iniciativa. Então, não necessariamente a segunda paulistana tem um produto, mas se tiver, vai ser muito bom, porque as pessoas resolveram chegar nele lá espontaneamente. A boa notícia é que o mandato do vereador Ricardo Yang acabou no ano passado, mas a segunda paulistana continua. Então, por causa também, claro, de grande habilidade do Ricardo de reunir as pessoas em torno dessas causas, a vereadora Aline Cardoso falou, nossa, gostei disso aí, quero continuar fazendo, vou fazer isso na Câmara Municipal. E a gente criou um guia de como faz as segundas paulistanas, com aquelas cartinhas e tudo mais, e outros vereadores se apropriaram disso, ela pegou também para fazer as segundas paulistanas lá. Então, hoje, a segunda paulistana são espaços da cidade e não mais de um mandato. Então, hoje está vivo, a coisa funciona e está lá. A metodologia roda por si só. Eu ajudei na primeira e segunda paulistana desse ano para ajudar a fazer, mas eu quis falar, olha, vamos ver se funciona sem a gente, vamos ver se funciona, se a coisa roda sozinha. E está rodando, né? Então, hoje é um espaço de diálogo da cidade. E a gente continua construindo um mundo no qual desenvolvemos as pessoas antes de desenvolver as coisas. Então, acho que só para fechar, essa coisa a importância da segunda paulistana foi a democracia como exercício. Conseguir se olhar, mensalmente se encontra e conversa, e escuta o outro, o diferente. Se a gente não fizer esse exercício, não adianta a gente falar de colaboração.